Olá, esse é o canal Palavra Precisa e hoje eu quero trazer para você mais um vídeo super importante sobre aquilo que Deus nos ensina, aquilo que Deus requer de nós. Esse vídeo é especial para aqueles que se preocupam com o evangelismo, né? Que é a arte de conquistar pessoas para Jesus, aquela tarefa que Deus nos deu de sermos seus cooperadores. Então, também serve para até para quem não entregou a sua vida para o Senhor ainda, porque assistindo um vídeo desse que fala de coisas tão maravilhosas que Deus deixou como tarefa para nós, alguém pode ter o desejo de também receber a Cristo e se tornar um evangelista, né? Então esse vídeo serve para quem já recebeu o Senhor e quem ainda não teve um encontro com Ele. Mas evidentemente, né, que ele é bem direcionado àquele que já conhece a Cristo e que pode cumprir essa nobre e maravilhosa tarefa que é de evangelizar as outras pessoas. Hoje nós vamos focar no assunto sobre a pessoa do evangelista. Quem é que pode ser evangelista? Algumas coisas sobre isso nós já vimos nos vídeos 1 e 2, né, dessa série, que hoje é a lição 6, né? Então alguma coisa já tem lá. Mas tem alguma coisa que a gente ainda precisa dar uma reforçada e pensar a respeito dessa tarefa, como eu já falei, tão maravilhosa que Deus nos deu. Você não quer se tornar um evangelista? Você não gostaria de levar a palavra de Deus para uma pessoa e ela aceitar o que Deus veio fazer por ela e deixar que ele transforme a sua vida e você ter o prazer de ver uma pessoa transformada por causa das palavras que Deus te usou para falar com ela? Pois é. Então, quem pode ser um evangelista? Nós vamos ver isso aqui. Não se esqueça de se inscrever no canal, né? Ativar o sininho para ser avisado quando eu faço outros vídeos, novos vídeos. Curte também e compartilha com todas as pessoas para nós alcançarmos o maior número de pessoas possíveis, né? No mundo inteiro, né? Naqueles que falam a língua portuguesa. Vamos alcançar pessoas, amadurecer aqueles que já conhecem a Deus e também evangelizar e propor o plano de salvação que Deus tem por amor a cada um, aqueles que ainda não entregaram a sua vida a Cristo. Beleza? Então vamos lá. Bom, a pessoa do evangelista, né? O que deve ser a pessoa do evangelista? O evangelista tem que ser um verdadeiro crente salvo por Jesus. Você imagina alguém que vai oferecer algo que ela não experimentou? Um vendedor vai te vender algo e aí tu pergunta para ele mesmo não comprou aquilo para ele não tem aquilo, ele não sabe como funciona. Então, como poderia alguém falar de salvação sem ser um salvo em Jesus, né? Em Atos 9, 1 a 15, conta da salvação do apóstolo Paulo, né? É um texto muito interessante porque mostra a vida de Paulo, o que ele fazia antes, né? E então ele teve um encontro com Jesus no caminho ali. Está em Atos 9, 1 a 15. Você pode ler, né? Se você tem uma Bíblia em casa. Eu vou pular alguns versículos aqui, mas veja que a conversão de uma pessoa, aquilo que o torna um evangelista também, dentre outras coisas, é uma mudança de vida total de direção. Nós não vivemos mais para nós mesmos e passamos a viver para Deus depois daquilo que Ele nos comunica, né? Então veja aqui que no capítulo 9, 1 a 15, então o apóstolo Paulo nos versículos 1 ali estava ameaçando de morte os discípulos de Jesus. E ele pediu cartas para as sinagogas de Damasco para que, se ele encontrasse alguns que eram cristãos,
ele levasse eles presos para Jerusalém, né? Então, ele era uma pessoa que não estava no plano nem no caminho de Deus. Mas aí, quando ele estava indo para Damasco, uma luz do céu brilhou ao redor dele, diz aqui, ele caiu por terra e ouviu uma voz que lhe dizia: Saulo, Saulo, por que me persegues? E ele respondeu: Quem és tu, Senhor? E a resposta foi: Eu sou Jesus a quem tu persegues, né? Vamos lembrar que Jesus havia dito que quando alguém faz algo a alguém que o serve, a um dos pequeninos, está fazendo a ele. E quando não faz aos pequeninos, também está fazendo a ele. Então ele perguntou para... O apóstolo Paulo estava perseguindo os discípulos. E Jesus disse: Por que tu estás me perseguindo? Então aí Jesus disse o que ele devia fazer, ir numa determinada casa. E depois Deus também falou com um discípulo chamado Ananias: olha, lá em tal casa tem o Paulo, essa pessoa, tu vai lá e unge ele, comissiona ele para que ele vai me servir. Aí o Ananias até se assustou, né, e disse para ele: olha, Senhor, de muitos tenho ouvido a respeito desse homem, quantos males tem feito aos teus santos em Jerusalém. E para aqui trouxe a autorização dos principais sacerdotes para prender a todos os que invocam o teu nome, né? Como se Ananias pudesse ensinar a Deus, né? Deus já estava sabendo de tudo, né? Mas a gente às vezes acha que é muito esperto, né? Mas o Senhor lhe disse: vai, porque este é para mim um instrumento escolhido para levar o meu nome perante os gentios e reis, bem como perante os filhos de Israel, pois eu lhe mostrarei quanto lhe importa sofrer pelo meu nome. Então, veja você, essa é a conversão de Paulo. Ele mudou da água pro vinho. Não sei como foi a tua conversão, eu sei como foi a minha, né? Cada um de nós tem experiências diferentes quando a gente encontra Deus pessoalmente, quando a gente tem um encontro real com Cristo que muda toda a nossa vida. Eu me converti com 20 anos de idade, né? E jamais deixaria, e oro sempre para que jamais abandone, mas o Senhor é poderoso para me firmar, porque aquele encontro que a gente tem é inesquecível. Eu não sei como foi o teu. Agora, para seres um evangelista, e para mim ser um evangelista, nós precisamos desse encontro inicial. Nós precisamos do novo nascimento, nós precisamos ser revestidos com o Espírito Santo. Então, né? Em segundo lugar, o que deve ser a pessoa do evangelista? Um cristão de vida exemplar, né? Porque quem é que vai ouvir o nosso testemunho se a pessoa tem coisas a apontar na nossa vida? Ah, a pessoa lá me falou sobre Jesus, mas eu sei que ela é um terror na casa dela. Eu sei que os vizinhos não gostam dela. Eu sei. Fica bem complicado, né? Como que eu vou anunciar a salvação em Cristo se as pessoas olham para a minha vida e é complicado, né? Então, um cristão de vida exemplar, precisamos ser. A gente pode ler um versículo aqui, ó, Romanos 12, 1 e 2. Tem muitos que falam sobre a vida do cristão, né? Mas a gente não pode ler todos, né? Então, diz assim: rogo-vos, pois, irmãos, pelas misericórdias de Deus, que apresenteis o vosso corpo por sacrifício vivo, santo e agradável a Deus, que é o vosso culto racional. E não vos conformeis com este século, mas transformai-vos pela renovação da vossa mente, para que experimenteis qual seja a boa, agradável e perfeita vontade de Deus. Então, um cristão, um exemplo, ele não pode se conformar com as coisas desse mundo. Conformar é tomar a forma, né? Se você vai fazer um bolo, né? O bolo vai sair de acordo com a forma que tu tens, não é verdade? Então, tomar a forma. Um cristão não pode tomar a forma do mundo. O mundo jaz no maligno, está morto no maligno, é perdido. Cada vez é engano em cima de engano, né? Eu me apavoro quando eu vejo as notícias, porque eu sei que as pessoas estão se enganando, né? Eu estava vendo hoje no Yahoo ali uma notícia no Yahoo Notícias. A Samara Filippo tem uma relação com um cara lá que é uma relação livre.
ela pode ter relação com os homens que ela quiser, fora aquele ali, e ele pode ter relação com as mulheres que ele quiser, fora aquele ali, com um detalhe, de que não se apaixone por outra pessoa. Veja que incoerência esse negócio, né? Que coisa incoerente. As pessoas vivem enganando, sendo enganadas. O mundo é uma mentira completa, né? Então, nós temos que ser o exemplo. Nós não somos do mundo. Nós não vivemos vidas fúteis, né? Bom, então, terceira característica para sermos um bom evangelista, né? Recapitulando, né? Um crente verdadeiro, convertido, isso é o principal. Um cristão que procura viver uma vida exemplar. Não é que ele nunca peque, ele pode eventualmente deslizar, não deveria, mas pode acontecer. Mas pede perdão, se arrepende, muda de vida, continua de novo, né? O apóstolo João diz que se confessarmos os nossos pecados, ele é fiel e justo para nos perdoar os pecados e nos purificar de toda injustiça, né? Desde que a gente se arrependa, né? Mas tem mais uma característica, afável e cheio de simpatia. O texto que está aqui nós não vamos ler, 1 Coríntios 9, 19 a 23, é aquele que o apóstolo Paulo diz que ele fazia tudo para ganhar todas as pessoas. Se ele tinha que mudar algum costume, se ele tinha que se vestir diferente, olha, eu faço tudo por todos para ganhar eles a Cristo. Se eles querem que eu fale de um jeito, se eles querem que eu fale de outro. Então, é uma pessoa simpática, afável, agradável. Agora pense um detalhe, né? Às vezes, na igreja, algumas pessoas passam a rejeitar um determinado parente ou amigo porque ele tem uma característica pecadora específica, né, alguma área da sua vida. Então, aquilo é um grave pecado, aquilo é um grave pecado. Aí já não recebe ele bem. Se a pessoa vai num aniversário, vai num lugar onde tu já isola a pessoa. Isso não é amor. Nós podemos não concordar com o pecado, mas temos que amar o pecador. Não importa o que ele está fazendo de errado na vida dele. Ele tem que sentir que nós amamos ele. Não é que nós estejamos concordando com aquilo que ele está fazendo de errado, né? A gente não está concordando, mas isso não impede que a gente ame a pessoa, seja afável, seja simpático. A gente desejaria que a pessoa mudasse, mas é justamente o tratamento em amor que pode fazer com que essa pessoa mude. Você imagina que, por exemplo, tem uma pessoa lá numa família X e, de repente, depois de anos e anos e anos, ela desfaz o seu casamento, né? E aí ela vem te visitar com uma outra pessoa. E aí tu já não gosta muito, né? E isola aquela pessoa. O que aquela pessoa vai pensar? Poxa, não tenho ninguém que me ame. Até aqueles lá que antes eram meus amigos ou eram meus parentes, agora me rejeitaram completamente. Porque eu fiz isso e eu morri para eles. Ora, isso não tem sentido, né? Jesus, ele comia com publicanos e pecadores. O fato da gente não gostar da atitude de uma pessoa, e que pode realmente ser uma atitude errada, não impede que a gente trate a pessoa com amor, né? Então temos que ser, para ser evangelistas, afáveis e cheios de simpatia. Agora, o que deve saber o evangelista? É claro que uma pessoa que sabe bem pouquinho pode dar o pouco que ela tem. Ela deve fazer isso. Mas um cristão autêntico, ele não se contenta em saber pouco, né? Desejai ardentemente o genuíno leite espiritual para que por ele vades crescendo. Então eu tenho que ter desejo de estudar a palavra de Deus, conhecê-la cada vez melhor. Se eu fico relapso, aquilo que eu aprendi há 20, 30 anos atrás e não cresço mais, é estranho, né? Então o evangelista tem que conhecer a Bíblia. Como eu não vou conhecer a Bíblia se eu quero ser um evangelista? É a ferramenta de trabalho do evangelista. Eu tenho que conhecer, né? Atos 7, 2 a 53, fala de Estevão, né? Que acabou por ser apedrejado.
Leiam ali depois com calma, Atos 7, do 2 a 53 em diante, e vejam o conhecimento de Bíblia que Estevão tinha. Algumas pessoas às vezes pensam assim, né? O importante é ter os dons do Espírito Santo. O importante é ser cheio do Espírito Santo. O Espírito Santo vai me dizer na hora o que eu vou falar. Ele vai te lembrar, né? Mas tu tem que estudar. Mas olha só, Estevão estava ali cheio do Espírito Santo. E vejam o conhecimento que ele tinha de tudo que aconteceu com o povo de Israel no passado, o que Deus fez, tudo. Ele demonstrou ali que tinha um grande conhecimento da Bíblia. Então, se você quer ser evangelista, conheça a Bíblia a fundo. Atos 8:35 diz assim, ó. Atos 8:35 fala sobre outro evangelista, Filipe, né? Filipe tinha ido para o caminho lá no caminho que desce de Jerusalém a Gaza, e Filipe viu que vinha vindo um oficial eunuco que tinha adorado em Jerusalém, e ele estava voltando para casa e ele estava lendo um livro em voz alta, que era o livro de Isaías. E aí Filipe correu atrás da carruagem que ele estava, né? E perguntou para ele, estás entendendo o que estás lendo? E o eunuco disse para ele, como entenderei se ninguém me explicar? Né? E aqui no versículo 34, então o eunuco disse a Filipe, peço-te que me expliques a quem se refere o profeta, fala de si mesmo ou de algum outro? Era Isaías 53. Então Filipe explicou, e começando por essa passagem da Escritura, anunciou-lhe a Jesus. Filipe conhecia muito bem Isaías 53 e todo o plano de salvação. Conhecia muito bem a Bíblia, né? Será que você saberia explicar se alguém perguntasse o que significa esse Isaías 53? Está querendo dizer o quê, né? Então é claro que o evangelista tem que conhecer muito bem a Bíblia, né? Ele não pode se enrolar no conhecimento da palavra, né? O evangelista também precisa conhecer a vida dos homens e suas desculpas. Sobre isso especificamente, a gente vai ver no curso de evangelismo pessoal, lição 8. Hoje é lição 6. Depois nós vamos ver mais uma lição que é a 7. Na lição 8 a gente vai ver o evangelista e as desculpas das pessoas. Mas já para dar uma pincelada aqui, conhecer a vida dos homens e suas desculpas. Se eu vou evangelizar, eu tenho que conhecer. Aos que dizem não ter tempo. Você vai evangelizar alguém e a pessoa vai dizer, eu não tenho tempo. Os que apontam defeitos na vida de outros crentes. Tu estás me falando aqui sobre Jesus, sobre eu ser um convertido, sobre eu receber ao Senhor, mas eu conheço um pastor que fez isso e aquilo e tal. Aquele irmão da igreja é pior que muita gente que não é. Então existe gente que dá esse tipo de desculpa. Apontam defeitos na vida de outros crentes. Outros dizem ser demasiadamente pecadores para poderem ser salvos. Você vai encontrar alguém que vai dizer, não, para mim não tem mais jeito. Eu sou muito pecador, eu faço coisas terríveis. Deus não quer nem saber de mim, não quer nem olhar para minha cara. Bom, o apóstolo Paulo disse que era o principal dos pecadores, né? E teve perdão para ele. Uma mosquinha aqui me incomodando. Também há aqueles que vão dizer, a Bíblia é muito difícil de compreender. Mas tudo isso são desculpas, né, que a pessoa está dando. Você vai encontrar também aqueles que dizem que são religiosos e bons. Eu já sou bom. Também os apáticos e indiferentes você vai encontrar. Também os fatalistas, os cínicos, os zombadores. E finalmente os que têm convicções religiosas incompatíveis com o Evangelho. Então você precisa conhecer as desculpas das pessoas para você ser um bom evangelista. Então veja, né? Que a gente já viu aqui, verdadeiro crente convertido, um cristão de vida exemplar, afável e cheio de simpatia, ele precisa conhecer a Bíblia e agora ele precisa conhecer
a vida dos homens e suas desculpas. O evangelista também precisa conhecer as seitas religiosas adversas. O evangelista precisa estar preparado para enfrentar não só as desculpas, como também os contra-ataques dos que têm convicções religiosas falsas. Você já estudou sobre as religiões? Você conhece os vários pensamentos que cada uma delas tem? E as seitas, você conhece? Se alguém te apertar, tentando distorcer algum texto da palavra, tu conhece o suficiente para conversar com ele ali? Veja a importância do estudo, né, que a gente precisa ter para servir a Deus de uma maneira mais eficaz. O que o evangelista deve cultivar? A oração fervorosa, né? Você pode acompanhar, ler na Bíblia que você tem em casa, Atos 3:1 e Atos 4:31. A evangelização é um combate espiritual contra as hostes das trevas, cuja vitória depende do poder do Espírito Santo. A oração é o meio pelo qual Deus comunica esse poder. Não há evangelista bem-sucedido que não seja dedicado à oração. Então, além de você levar a palavra de Deus a alguém, você precisa orar para que Deus toque no coração dessa pessoa. Se é que você deseja ser bem-sucedido, né? Sem oração, não vai haver esse toque especial, porque a oração também faz parte do que Deus espera de nós, né? Então, a oração ele pode preparar o coração da pessoa e ela vir a se converter. Nós já falamos sobre conhecer a Bíblia, né? Mas tem um outro ponto que o evangelista precisa observar: a leitura. 1 Timóteo 4:13. 1 Timóteo 4:13 nos diz assim, ó. Até a minha chegada, o apóstolo Paulo está dizendo para Timóteo, né, que era o filho na fé dele. Até a minha chegada, aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. Aplica-te a quê? A leitura. Você não tem como evangelizar, ser um instrumento nas mãos de Deus, se você não lê bastante. Se você não lê a palavra em primeiro lugar e também lê outras coisas. Aplica-te à leitura, à exortação e ao ensino. O evangelista tem um ministério, ele precisa ler, precisa conhecer muito, né? Deve estar sempre procurando aumentar seus conhecimentos. O evangelista deve ler a Bíblia em primeiro lugar, livros devocionais, inspirativos, evangelizantes, jornais e revistas evangélicas, livros e jornais seculares sérios que o ajudem a manter-se em dia com os acontecimentos e com as correntes de pensamento. Então você tem que ler também jornais, revistas não cristãos para você ficar por dentro do que você está vivendo, qual é o pensamento das pessoas, qual é a necessidade delas, que fatos estão acontecendo. Você precisa se informar bem, né? O evangelista precisa ter o desejo de ver as almas salvas. Você fica feliz quando sabe que alguém se converteu? O objetivo da evangelização é ganhar almas para Cristo. Enquanto o evangelista estiver dominado pelo desejo de conquistar almas, não será mal sucedido, porque ele está cheio de desejo. Ele coloca o coração dele naquilo ali. Aquilo é algo muito importante, né? Uma outra característica importante que não pode faltar no evangelista: simplicidade na comunicação. As pessoas lá fora não sabem o que é santificação, não sabem o que é homilética, não sabem o que é redenção, remissão. Essas são palavras que as pessoas não estão acostumadas a ouvir. Então, você que vai evangelizar tem que trocar para um vocabulário mais simples, de modo que todos possam entender. Quando você leva a mensagem, a tua palavra precisa alcançar aqueles que sabem bastante, mas também o mais simples. Mesmo a pessoa mais simples que esteja ali com instrução zero ou quase zero, pode entender o que tu está dizendo. Não adianta usar um palavreado muito rebuscado e a pessoa vai ficar sem entender, né?
Aqui conta um episódio aqui do C.S. Lewis, né, que ele ouviu um evangelista dizer assim no apelo: meus caros amigos, se não aceitardes esta verdade, pode ser que haja consequências escatológicas muito graves. Aí depois que o culto terminou, o C.S. Lewis perguntou para ele: se o significado do que ele disse era: se os ouvintes não crescem em Cristo, estariam em perigo do inferno. Aí o evangelista disse para ele: sim, era isso mesmo. Então C.S. Lewis disse para ele: e por que razão não dissesse isso em linguagem clara, simples e inteligível? Então, às vezes a pessoa complica, né, aquilo que poderia explicar de uma maneira clara. Portanto, ao evangelizar, fale claro, fale simples, para que a pessoa entenda. Por fim, o evangelista também deve se atualizar, né? Hoje em dia, muitas coisas são diferentes do que era antigamente, né? Hoje nós estamos vivendo numa aldeia global. Isso muda o nosso modo de viver. Precisamos agir num mundo rápido que não tem paciência para ouvir sermãos longos. Já parou para pensar nisso? Notem os filmes e programas de televisão. Os filmes antigos tinham aquelas histórias longas. Eu era criança, né? Eu me lembro do Vento Levou, era um longa-metragem de mais de 3 horas de duração, né? Notem os filmes e programas de televisão. Os filmes antigos tinham aquelas histórias longas, mas os filmes atuais possuem cenas rápidas, porque o povo é impaciente. Querem mover-se rapidamente. Então, aquele que quer comunicar-se efetivamente aprende a dizer muito em pouco tempo. Nós temos que nos adaptar, né? Claro, se a gente vai falar para pessoas que já estão acostumadas com a palavra, não faz mal que a pessoa fique bastante tempo escutando, né? É um prazer. Mas as pessoas lá fora, elas estão sempre correndo, então a gente tem que ser curto e direto. Eu participei de uma equipe musical, né, de Vencedores por Cristo, há uns anos atrás, e quando nós íamos testemunhar em praças, a palavra tinha que ser muito rápida, porque a assistência numa praça ela muda. As pessoas param um minutinho, ficam olhando a banda tocar, e alguém começa a falar, a pessoa escuta um pouquinho e já sai fora, né? Aí é circular a audiência ali. Então, para que a palavra alcançasse todos, ela tinha que ser curta. Se faz algo longo, aí é complicado, né? Então a gente tem que se adaptar. O melhor comunicador é aquele que entende sua época, crê no seu evangelho, abre o seu coração e fala ao povo de suas lutas e alegrias. Coloca-se a si mesmo em chamas, né? Você não precisa ir ao cientista, ao psicólogo, ao filósofo, ao historiador, ao administrador de empresas para lhes perguntar sobre o que você deve pregar. Você sabe o que você deve pregar, mas se habitue ao seu tempo, né? Bom, mais uma coisinha. A recompensa do evangelista. Qual seria a recompensa do evangelista? A recompensa é conferida pela graça de Deus e desfrutada com humildade. A alegria de fazer o bem. O consolo de ter glorificado a Deus. E a felicidade de ter agradado ao Senhor Jesus. Tu quer recompensa melhor do que essa? A alegria de fazer o bem e a alegria de ter agradado ao Senhor Jesus, porque morreu pelos pecadores. Então precisamos evangelizar. A recompensa está na própria obra que realizamos. Nós temos alívio e prazer quando damos expressão ao nosso zelo interior, por causa da compaixão que temos por aqueles que estão se afundando no inferno. Temos a recompensa interior de levar-lhes a mensagem de salvação, né? A conquista de almas é um serviço que traz grande benefício à pessoa que a ele se consagra. Aquele que cuida de uma alma, ora em favor dessa alma, se esforça para causar uma boa impressão para essa alma, fala-lhe com temor e tremor. Ontem mesmo me foi feita uma pergunta, que eu poderia responder rapidamente, claro que poderia.
mas eu não posso ser irresponsável. Eu tenho que responder biblicamente, então é melhor pensar direitinho para dar uma resposta bem adequada, né? Então a gente tem que se esforçar. Faz planos para ganhar essa alma, esse tal crente edifica-se mediante o esforço feito, né? Então nós vimos aqui algumas características que precisam existir na pessoa do evangelista. Eu sinceramente desejo que você que está me assistindo aqui se engaje nessa obra maravilhosa, faça a tua parte. O tempo está terminando, Jesus está voltando, inúmeros sinais mostram isso, né? Se a gente for perspicaz e observar o que é a nossa sociedade e o que está acontecendo, está claro que a volta é rápida. E mesmo se não fosse assim, você não sabe se você vai morrer amanhã, daqui 1 ano, daqui 2 anos. Então tem que aproveitar o tempo agora. Evangelize. Evangelize os teus parentes, evangelize os teus amigos, evangelize outras pessoas. Coloca isso como prioridade na tua vida, porque isso é a missão daquele que é convertido, daquele que serve a Cristo. Então por hoje é só. Espero que tenha sido de proveito esse vídeo para a tua vida e até o próximo vídeo, tá bom? Deus te abençoe.